Oi, quem quer que seja que está vendo esse vídeo. Meu nome é Tomás e na semana que vem minhas aulas voltam. Eu vou estar cursando o 5º período de Direito e eu quero falar um pouco sobre isso e um pouco sobre as coisas que me vêm à cabeça quando eu quero falar sobre isso. Esse vídeo vai ter bastantes pausas porque eu não anoto as coisas que eu quero falar, elas surgem na minha cabeça, eu falo. Talvez seja algo que eu devesse estruturar, né, melhor, organizando por tópicos, falando bonitinho, mas isso é uma espécie de teste para alguma coisa, então tá bom. Então, acho que em novembro, final de novembro, assim, ou mais ou menos no início de dezembro, não me lembro certinho, eu comecei a entrar de férias da faculdade e tô há mais ou menos 3 meses de férias. É a primeira vez que a gente tem tanto tempo de férias assim, há um bom tempo. Porque teve uma série de problemas aqui, o calendário da faculdade, por algumas greves de professores, por greves feitas por alunos, e por conta de alguns eventos que aconteceram aqui na minha cidade, que tem a ver com o desastre de Mariana, contaminação de rio e etc. Essas coisas acabaram afetando o nosso calendário, por isso a gente tinha férias de 25 dias, um mês e coisas desse tipo. Então era um período bastante pequeno comparado com o que foi agora. Com relação à questão das férias, o que eu penso? As minhas férias foram um tanto grandes, sinceramente. Eu preferia que a gente tivesse tido 2 meses apenas de férias em vez de quase 3. Talvez seja porque quando eu estou estudando, eu quero muito que tenha um break, sabe? Naquilo, porque é muita coisa, é muita matéria que você tem que ver, é muita coisa que te cansa, que te toma tempo. E que coisas para as quais você se dedica, que você quer ter um certo resultado, e às vezes o resultado não vem. Essas não vindas de resultados, elas acabam acontecendo várias vezes, você não está satisfeito com aquilo que você está fazendo, e isso vai se acumulando e desgastando você, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E a gente precisa de um break disso, né? Mas, pelo menos no meu caso, esses 3 meses é um tempo muito grande, porque eu precisava de 1 mês e meio no máximo, pra já estar recuperado, pra voltar a fazer isso. E com esse 1 mês e meio, eu já fiz o que eu tinha que ter feito nas minhas férias. Eu já viajei, eu já vi os filmes que eu queria ver, eu já pus os seriados que eu quis pôr em dia, eu já saí com meus amigos pra fazer algumas coisas. E acaba que grande parte desse tempo que eu fiquei ocioso, né, foi realmente um tempo ocioso, assim. Não fiz muita coisa. Eu fiquei vendo filmes que eu não queria ver, fazendo coisas que não necessariamente eu precisava estar fazendo. Li coisas, algumas coisas e etc. Mas por vezes que não era o que eu estava querendo fazer. Eu já estava cansado de estar de férias. No meu mundo ideal, a gente teria, sei lá, em vez de semestres, não sei, talvez trimestres, alguma coisa assim. E entre esses trimestres ou bimestres, sei lá qual a melhor maneira, a gente teria um pequeno break, porque daria pra gente descansar melhor. Eu vou desgalhar pra críticas sobre o sistema, melhor não. Por críticas ao sistema, quis dizer ao atual modelo de ensino, onde o professor ensina e o cara que está sentado absorve o que está sendo passado para ele, que não funciona, porque às vezes você tem uma dúvida sobre alguma questão, por exemplo, que o professor tenha posto, e você não tem como acessar aquela dúvida de novo, e por vezes você não pensa que o seu professor talvez não seja tão aberto a querer te explicar aquilo, ele vai te explicar com cara de bosta, e você pensa assim, porra, eu tô atribulando a vida desse cara, esse cara poderia estar fazendo qualquer coisa que não isso, e eu tenho capacidade para descobrir essas coisas sozinho, quando na verdade não é tão fácil quanto parece. Era melhor que aquela aula tivesse sido gravada e aquela dúvida que você tem, você ouvisse a mesma aula que aquele professor passou por várias vezes. E após ver aquele vídeo várias vezes, você, sim, provavelmente teria uma pergunta mais bem formulada do que uma que é formulada com aquilo que você não entendeu de uma vez que o professor disse. Mas eu estou divagando aqui, é só porque eu quis explicar meu ponto. É um vídeo longo pra caralho, se vocês estão até aqui, que 4 minutos... Calma que vem muito mais. Quando, pelo menos agora, percebo que está assim, perto da minha volta às aulas, eu começo a pensar da época em quando eu ainda era, tipo assim, que eu tinha acabado de entrar na faculdade
e todos os medos que eu tinha quando eu entrei na faculdade, sabe, assim, nossa, eu tenho que arrumar, primeiro eu tenho que me socializar com algumas pessoas, né, porque eu não quero ficar de canto na sala, eu não quero me sentir não confortável naquela área, então eu socializo com uma série de pessoas e com algumas delas eu posso vir a ter amizade, com outras apenas coleguismo, com outros eu apenas converso esporadicamente, e eu acho que é isso que acontece com todo mundo. Então, comigo, assim, eu tinha um grande medo de não entender muitas das coisas que tivessem passadas pelos professores. Eu tinha um certo receio de não conseguir me adequar ao ambiente escolar por conta da questão social, de, sei lá, por algum motivo não me ligar com os meus companheiros de turma. Eu tinha medo de ter notas ruins e esses tipos de medos que eu tinha naquela época. E agora, indo para esse quinto período, o medo que eu tenho é o de não conseguir absorver tudo aquilo que eu tenho que absorver das aulas e de, sabe, reprovar em alguma matéria e ver aquele resultado como se fosse uma derrota para mim, por exemplo. Eu já ouvi muitos alunos veteranos dizendo que é normal tomar pau na faculdade, principalmente na federal, porque é difícil, não é fácil. As matérias não são fáceis, os professores não simplesmente vão te passar, pelo menos parte deles. E que desde que você se esforce, né, para passar nas matérias e tal, você não deve ver aquilo como uma derrota. Não é porque você é burro que você reprovou. Entende? Você não aprendeu o suficiente. Beleza, cara, não se estresse. No semestre que vem você vai fazer a matéria de novo e você pode aprender o que você deixou de aprender e talvez você passe com uma bagagem de conhecimento que no futuro vai te ser mais útil do que aquele cara que passou tipo, por um ponto, entendeu? Na matéria. E algo que eu tenho tentado focar às vezes, embora até hoje eu não tenha passado assim, beirando matérias muitas vezes. Foram 2 matérias que isso aconteceu e sinceramente foram 2 matérias que muita gente ficou nesse perrengue. Então eu não sou um aluno ruim, eu não sou um aluno pouco esforçado, eu não sou um aluno que empurra coisas com a barriga, entendeu? Eu tento e eu continuo tentando. Mas tem algo que nessas férias eu não senti e que durante a faculdade você sente muito, que é uma espécie de um esgotamento mental, assim, sabe? Quando você já está cansado de estudar alguma coisa, você já está cansado de estudar, na verdade, mas você tem que continuar estudando, porque se você não estudar, aquilo vai acumular para o dia seguinte. E, assim, velho, é puxado você ter que fazer isso, porque você está cansadíssimo mentalmente, tudo que você quer fazer é se parecer um pouco a sua mente, sabe? Ver algo diferente de livros e cadernos, e não tem como, sabe? Novamente, no meu mundo ideal, eu sairia com amigos e falaria sobre as matérias de um jeito que fosse informal, sabe? Um jeito divertido. Quem sabe até aprenderia me divertindo, como Descomplica diz ser o modelo de ensino deles, e que eu particularmente acho que é um modelo meio que, não ideal, mas muito bom. Porque com Descomplica eu aprendi coisas que na escola e que nesse modelo engessado de ensino eu não aprendi, sabe? Eu vi a mesma aula de física 3 vezes e eu aprendi aquilo. Sendo que com o professor, ele resolvendo aquela questão no quadro, eu não aprendia. E tinha um merda de um professor, desculpa a versão, que era complicado, a gente não conseguia retirar dúvidas com ele, assim, de jeito nenhum. Era muito complicado. Não gosto nem muito de lembrar do cara, o cara não deve nem saber quem sou, não deve nem saber meu nome. Talvez pra ele era só mais um número naquele emprego que pra ele era pra completar a renda do mês. Enfim, tô sendo muito, sei lá, duro. Nesse momento do vídeo eu começo a me questionar se eu deveria postar isso numa mídia social e de maneira aberta, porque tô sendo bastante, sei lá, real com isso. E eu tô comentando coisas do jeito que eu penso que elas são. Sim, tem um professor e ele tá lá trabalhando pra ganhar o dinheiro dele e tá pouco se fudendo pros alunos. E assim, não sei, talvez não seja o que vocês querem ouvir.
Talvez vocês não estão muito críticos contra o modelo de ensino, vocês também não querem ouvir isso, não sei. E outra, eu tô um pouco me lixando porque vocês querem ouvir. Tenta, mas você acabou de falar mais ou menos. E ainda assim eu não detesto vocês, sabe? Eu não tenho razão pra detestar vocês. Eu só não ligo pro que vocês estão pensando que eu tô dizendo nesse vídeo. Eu acho não ligar. Quem sabe no futuro eu ligue, sei lá. Definitivamente eu não deveria postar esse vídeo. Não deveria. Ok. Finalizado essa coisa das férias, né? Eu quero deixar aqui o que é o meu intuito para esse semestre. Eu quero ter um semestre bom, eu quero tirar bastante dúvidas com os professores, como eu já venho fazendo há um bom tempo. Eu quero não ter medo de fazer as coisas desse semestre. Eu quero me engrandecer enquanto pessoa nesse semestre. Se possível, eu quero dar uma monitoria. Eu quero fazer isso com qualidade, entende? Eu não sei o quanto isso vai me custar física, emocionalmente, mentalmente. Eu sou humano, eu posso falhar nas minhas intenções. Mas é o que eu quero. Eu quero fazer algo bom. E é isso, pera. E mais do que tudo, eu quero colocar o speech em prática. Speech seria o meu grupo de oratória, o meu grupo de... Acho que oratória é o melhor termo, mas não se resumiria a isso, porque eu quero que nesse grupo de oratória as pessoas falem daquilo que elas são, entende? Eu quero que as pessoas falem daquilo que elas querem falar, daquilo que as outras pessoas não querem ouvir, sabe? Reclamar daquela tia da cantina que te fez algo ruim, porra, que é o lugar. Não vamos nos resumir isso, porque, porra, ninguém quer um grupo de autolamentação também. Mas sabe aquela coisa que tá te atribulando tem muito tempo, que você tem que colocar aquilo pra fora? Porque é importante que você diga isso pra alguém. Então, eu quero que o speech seja um lugar pra isso. Sabe aquele trabalho pro qual você tá muito tenso pra apresentar e você precisa de alguém pra te ouvir apresentando? Quero que o speech seja o espaço para isso, e que, se não for espaço para isso, que ele te dê pessoas que queiram te ouvir, principalmente se você for como eu sou, tanto quanto tímido, tanto quanto introvertido. Eu resolvi o meu problema de dificuldade de dicção usando vídeos, falando com espelho, falando comigo mesmo, porque eu não tinha com quem praticar. E eu quero fornecer a outras pessoas a possibilidade de ter com quem praticar e não se sentir um chato, sabe? Atribulando alguém, cara, por favor, pratica comigo isso, você pode me ouvir falar? Que é o que eu sinto às vezes. Eu sinto mal de ter que pedir outras pessoas, embora eu fique extremamente feliz quando alguém pede para que eu escute falar, porque eu realmente me sinto muito bem dando essa atenção para uma pessoa. Então acho que é isso. Eu pretendi que se tivesse uns 30 minutos ou mais, mas eu acho que realmente se eu tentasse fazer isso agora seria muito enchimento de linguiça e não sei se é o que vocês querem. E nem é o que eu quero também. E eu vou postar isso no YouTube e provavelmente poucas pessoas vão ver. Então, acho que sim, eu vou postar esse vídeo, por mais que tenha ideias pesadas aqui. Mas, por favor, não levem isso pro pessoal, se é que tem como levar pro pessoal. Por favor, não sei, sabe? Não sei o que eu tô falando. Eu me preocupo com tanta coisa que às vezes é ruim, entende? Me preocupo de alguém ouvir isso, problematizar, aí tipo, transformar aquilo em uma grande piada e etc. Deve ser parte do meu medo do ridículo, o qual eu tenho tentado tratar de algum tempo. E é isso. Agora eu tô novamente em dúvida se eu devo colocar isso no YouTube ou não. Ponho ou não ponho, cara? Então, se vocês tiverem acesso é porque eu coloquei. Enfim, é isso. Paz. Tchau.